dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Ou seja, o devorador dos líderes religiosos. É verdade, amada. O gafanhoto era os devoradores que os líderes religiosos ameaçam hoje as pessoas, dizendo que o devorador vai comer tudo da pessoa se não der o dízimo. Era esse gafanhoto aí que o João Batista comia. Não era devorador, diabo, coisa nenhuma. Mais uma vez, os líderes religiosos de hoje mentindo por causa de dinheiro. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: Raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Vamos parar um pouquinho agora aqui. Eu gostaria de falar alguma coisa interessante aqui. Olha você agora bem para essa figura. Esse homem simples, com roupas feitas de couro de animais, camelos no caso, com os lombos cingidos por um cinto, se alimentando de mel das abelhas e de gafanhoto. Esse homem simples que andava no deserto, ele recebeu o testemunho do nosso Salvador, que pode-se falar aqui, né, sem erro nenhum de dúvida, sem margem nenhuma de dúvida, de que é o maior testemunho que alguém poderia receber do próprio Salvador. Quando ele disse assim: não há entre nascido de mulher ninguém que foi tão grande quanto João Batista. Você repara os valores que o nosso Salvador vê nas pessoas. Quando ele diz também para Samuel: Samuel, não atente pelo modo pelo qual eu não o escolhi, esse homem forte, robusto, que poderia ser um grande rei, esse filho de Jessé. Não atente pelo porte físico dele, porque eu não o escolhi, porque eu não sou como homem, eu não vejo como homem. O homem vê o exterior. Assim também o nosso Salvador declara sobre João Batista, mostrando que também ele não vê o exterior, mas o interior. E João Batista tinha uma aparência de um pobre miserável andando no deserto, alguém que ninguém levaria ele a sério. Talvez ninguém desse nada por ele, que achasse que é só uma cana realmente balançando no deserto, um mato, um ramo balançando no deserto, como também dele o Criador falou. É uma das passagens da Escritura que o irmão Rubens mais ama. Que saístes a ver? Um homem trajando roupas luxuosas? Eis que os que trajam roupas luxuosas estão nos palácios reais. Mas o que saístes a ver? Uma varinha de mato balançando no deserto? Uma coisa comum? Sim, sim. E muito mais do que isso. Não há entre nascido de mulher ninguém que seja tão grande como João Batista. E é esse João Batista que agora, batizando, você está vendo aí as cenas, ele é pressionado pelos líderes religiosos, que vão ali para pressioná-lo. Então ele vira para os líderes religiosos e diz assim, ó: Raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está Isso mesmo. na raiz das árvores. Até mesmo destas pedras pode o Criador suscitar filhos a Abraão. Por que será que João Batista disse isso para esses homens? Se você observar o contexto histórico daquele momento, daquele local, você verá que o sistema religioso estava assim, ó, com o sistema político. Herodes havia reerguido o templo de Salomão e havia feito uma parceria com os líderes religiosos para que os dois governassem em comum acordo. O lado político governado por Herodes e o lado religioso
manipulando as pessoas, governado pelos sacerdotes, pelos escribas, fariseus e saduceus. E nessa camarilha, o que ocorreria é que nenhum interferiria nos negócios do outro. Poderia os dois grupos roubar livremente. O setor político com Herodes fazer o que quisesse, e o setor religioso com os líderes religiosos também fazer o que quisesse. E o que aqueles homens estavam fazendo, na verdade, você vai ver neste filme ainda, e você vai ler fielmente na Escritura, é que eles estavam burlando a lei de Moisés. As pessoas teriam na lei de Moisés que cumprir algumas obrigações, e eles diziam, se vocês derem oferta aqui para nós, se vocês comprarem o pecado de vocês, vocês podem pecar, só depois pagar pelo pecado em dinheiro a nós. Era uma corrupção. E o Senhor Salvador denunciou isso. Você vai ver neste filme, bem no final do filme, quando o Salvador enquadra essas pessoas e diz sobre isso. Eu posso até colocar um pedaço aqui agora, para que você assista, mas está no final do filme. Olha aí. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus. Por que vocês quebram o mandamento de Deus por causa de sua tradição? Deus disse, honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado, mas vocês afirmam que se disserem a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que poderiam receber de mim é oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar seu pai assim. Hipócritas.